Hoje a gente vai falar o que é copy, mas não só o que é copy, mas como criar uma copy que funciona e que faz você faturar milhões e milhões. Mentira, não é assim que funciona não. Mas eu vou falar o que é copy, de onde é que vem, como é que você pode usar esse conceito de copy na sua comunicação, na sua empresa, no seu negócio, na sua vida. Sabe que você pode usar copy na sua vida? Eu uso copy com o meu cachorro. E vou começar contando uma história. História faz parte de uma boa copy. O que é copy? Alguma coisa que você escreve, uma linguagem usada para você persuadir alguma pessoa para vender alguma coisa. E eu acho que não é só isso, também é. A essência na gente do marketing aqui que usa, cara, é copy para vender um produto. Mas eu acho que ela é muito mais profunda, porque eu sou um cara filosófico, né? Muito mais profunda do que isso. Para mim, copy é qualquer linguagem, escrita ou falada, ou meme, né, daqueles caras de Libras, né? Qualquer linguagem escrita ou falada que consegue vencer a inércia. Falei que eu era filósofo. Por que vencer a inércia? Que consegue motivar a pessoa para alguma ação. Que pode ser vender, pode ser dar um like em um vídeo. Inclusive, dá um like nesse vídeo aqui, né? Pode ser doar os seus órgãos, né? A pessoa, não, eu quero aumentar o número de pessoas doadoras de órgãos. Doar dinheiro para famílias, né? Na Unicef, né? Para mim, Unicef é o Didi de branco pedindo dinheiro. Lembrou da Unicef? Tá lá o Didi fazendo umas atrapalhadas. Copy, né? Para vencer a inércia. Aí o Clebão lembrou de uma história que foi copy. O Rui tava tentando vender um computador dele. E aí ele chegou, anunciou pra caramba, e aí, Rui, vendeu o computador? Ele, caralho, nenhum interessado, não sei o que. Ficou um tempão, não vendeu, né? Foi. Aí eu peguei e falei assim, Rui, tu quer que eu vendesse seu computador em um dia? Aí Rui, é o mago. Eu falei, tu quer? Eu vendo? Vou vender em um dia. Aí eu usei uma estratégia de copy ali, que inclusive não é só gatilhos mentais, né? Inclusive tem essa definição. Uma vez o Érico, que é num grupo que a gente tem lá dele, que é o Plástico, falou, pra mim, copy são gatilhos mentais em sequência pra cumprir um objetivo. Que eu acho que não é só isso não, porque nesse do Rui, será que eu usei gatilhos mentais em sequências? O que eu fiz? Pra resumir a história. Ele tava divulgando no próprio Facebook dele, não era na OLX. Ele até tentou vender na OLX, mas não vendeu também. Porque tinha vários outros MacBooks mais baratos. O Rui queria vender, inclusive, muito caro, aquele computador dele. E eu consegui vender. Eu falei, eu vou vender anunciando no seu próprio Facebook. Na época o Instagram não era tão forte, o Facebook era mais forte. Peguei o computador, fechei e peguei a mão dele com uma aliança, botei assim, em cima do MacBook. Era tipo, a minha não sai. Carlos. Passaram-se mais de 5 anos, e era mais ou menos o tempo que ele tinha de casado. Mas chegou a hora de dizer adeus, de me despedir. Todos os amigos dele ganharam a atenção desse anúncio, só nisso aí. Que pode ser uma estratégia de copy, que é um gancho, é uma quebra de padrão, é uma forma de atrair a atenção. Todo mundo falou, meu Deus, o Rui tá separando. Eu botei aqui, ó, passaram-se 5 anos, mas chegou o momento de me despedir. E logo em seguida eu não falei, tô vendendo meu computador. Eu falei, juntos nós passamos bons momentos. Você me ajudou a construir muito. Muito do que eu tenho veio dessa relação. Eu me lembro do dia que a gente se conheceu, que a gente tava junto. E era tudo pra parecer que era o casamento. No final eu falava, cara, mas ele ainda tá novo, tá inteirinho e tal, não sei o quê. Ele tem memória de tanto, ele tem tela de retina, ele tem não sei o quê, parará, tal. O que tinha dentro desse anúncio? Tinha gatilho mental da história, eu tava contando uma história ali. Teve uma surpresa no final, que não é um gatilho mental, mas é um elemento de copy, que é uma surpresa, uma grande virada. Uma grande revelação. Sabe outra parada que tem isso? O humor, a piada. O que é uma piada? É você levar a pessoa toda para um lado e às vezes em uma única frase você leva para o outro. Que, nesse caso, qual foi a única frase? Foi falar, ele tem tela de retina, ele tem só 2 anos de uso, tal, é o meu MacBook Pro, tal, não sei o que, ele foi vendido por tanto. Por que vendeu? Porque envolveu as pessoas, mas principalmente porque conseguiu muito alcance orgânico no Facebook do Rui. Todo mundo viu a oferta. Todo mundo comentou. Cara, foi um anúncio comentado pra caramba. E nem era um anúncio, foi uma publicação orgânica no Facebook do Rui. E adivinha, vendeu. Depois perguntou pra ele. Tu não vendeu o computador por causa daquela parada? Então, o que é copy? É você usar artifícios e elementos da comunicação para conseguir vencer a inércia. Às vezes eu posso usar copy para convencer alguém de fazer alguma coisa que é boa para ela mesma. Por exemplo, eu já usei copy com uma pessoa muito próxima da minha família para que ela começasse a fazer terapia, porque eu acho que naquele momento da vida ela precisava. Fui lá, contei história, não sei o que, para que incentivasse ela a fazer. E é copy, é linguagem, né? Só que no mundo dos negócios, normalmente é para venda. Mas se você pensa só em venda, normalmente você vende menos. Porque às vezes eu faço muita copy para envolver, nesse caso aqui, não tô vendendo, tô querendo que você assista esse vídeo, comecei contando uma história. E meu objetivo não é que você compre o curso, é que você dê um like nesse vídeo, que você assista ele até o final, que você recomende para amigos, aí em algum momento lá, depois de um processo de comunicação nosso, se você achar que é bom para você, você acaba vencendo a inércia e comprando o meu curso. Não, nesse
necessariamente eu quero vender, mas pode ser que você compre, seria até bom, né? E agora eu vou explicar algumas coisas que você pode botar na sua comunicação, com a sua vida, com a sua família, com a sua empresa. Primeira coisa, vou falar o que você não deve fazer na copy e o que não é copy. Copy não são meia dúzia de regras e palavras bonitas. Outro dia eu vi um cara que falou assim, as 12 palavras que deixam a sua oferta irresistível e converter até 10 vezes mais. Isso não existe. Copy não são palavras mágicas que você vai colocar dentro do seu título ou em algum lugar do seu vídeo de vendas, da sua página, do seu site, que vai deixar o seu produto muito mais atraente. Se fosse isso, era muito bom. Todo mundo usava essas palavras, tava todo mundo rico. Cara, acabou o problema do Brasil, galera. As 12 palavras do cara. Não existe isso. É a primeira coisa. Não caia nessas 12 palavras mágicas que deixam sua oferta atraente. Na verdade, essas palavras só vai deixar a sua oferta igualzinha dos outros caras que leram esse post e acreditaram. Então, não é por aí. O que eu acredito que vai deixar a sua copy mais interessante? Primeiro, nunca comece a copy escrevendo copy. Filosófico. Por quê? A primeira etapa da copy, para mim, pelo menos que estou criando, no meu jeito de criar, é planejar. E a primeira base do planejamento é a pesquisa. Cara, eu vou escrever sobre o computador do Rui. O que eu tenho que entender? Qual que é o computador dele? Quanto tempo ele tem um computador? Tem algum defeito nesse computador? Eu preciso saber, porque eu não posso vender um computador com defeito sem falar do defeito para a pessoa que vai comprar. Quais são os outros computadores que competem com o dele? Eu tava vendendo pro Rui. Você é casado há quanto tempo, Rui? Eu botei exatamente ali próximo, né? Outra coisa, eu perguntei pro Rui, pode fazer isso? A Dainha não vai ficar puta? Que a esposa... Se vender, ela vai ficar feliz. Então pode usar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisa, né? Naquele momento lá, quando eu fui fazer uma analogia em relação ao casamento do Rui e o computador, eu fui buscando histórias do casamento do Rui. Pra quem conhece o Rui, se identificar lá e tal. E eu fui pegando histórias. Eu não lembro exatamente, faz muito tempo que eu escrevi. Mas eu fiz um processo de planejamento. Outro dia mesmo eu tava escrevendo uma copy sobre um produto que tinha relação com o casamento. Eu fiz uma pesquisa sobre os maiores motivos de separação e brigas em casamento. Então eu pesquisei, entrei dentro de uma pesquisa científica mesmo, lá procurei na internet, entrei, li artigo, descobri que são esses. Então a copy, ela começa antes de você começar a escrever a primeira palavra. Você começa a entender de copy quando você começa a observar com mais clareza o negócio que você está envolvido. Então isso aí é copy. Esse vídeo tá filosófico, hein? Tá muito bom. A outra coisa que vai fortalecer muito a sua copy é você entender o conceito de big idea. Que o maior problema de copy é você querer falar tudo. Então você vai vender um relógio, um Rolex, por exemplo. Aí você vai pegar e vai falar, nossa, esse Rolex, ele tem não sei o que de ouro, tem não sei quantos quilates, ele tem cronômetro, ele tem não sei o que. Cara, você quer falar tudo sobre o Rolex. Vai vender Rolex desse jeito nunca, porque o cara do Rolex não quer cronômetro, não quer nada, ele só quer que todo mundo saiba que ele tem um Rolex. É isso que um cara que compra um Rolex quer. Aí vem a copy do Rolex, era assim, se ninguém nota o seu pulso, tecnicamente você está morto. Ele passou a mensagem, né, sem muita sutileza, mas com um duplo sentido, né? Nota o seu pulso, aí tava falando do pulso normal, tecnicamente você tá morto, ou seja, fez uma analogia, mas ele tem um duplo sentido aí, o pulso da pulsação se você não tá morto, e também, cara, se ninguém tá vendo o que tem no seu negócio, você nem existe, ou seja, você é julgado pelo aquilo que você tem. Só que ela não poderia colocar escancarado, você é julgado pelo seu dinheiro, ou pelo que você tem. Então ela falou de um jeito sutil, passou a identidade do comunicador da Rolex. Uma boa dica de copy aí, que não é gatilho mental, não é não sei o que. A primeira dica da copy é, quando você vai comunicar uma coisa, é uma única coisa, que normalmente é a big idea. Quando eu analiso copy aqui, ou de alunos, ou até da equipe, a primeira coisa que eu vejo é qual é a big idea. Por quê? Porque você tá falando de tudo, quem fala de tudo não fala de nada. Se eu falar 10 coisas aqui pra você lembrar, você não vai lembrar de nenhuma. Se eu falar de uma só, vai ficar na sua cabeça. Por exemplo, nesse aqui, provavelmente vocês vão lembrar muito da história do computador do Rui. Talvez seja a coisa mais marcante aqui desse vídeo. Uma outra coisa sobre copy, que aí provavelmente quem tá começando vai se identificar muito. Qual que é a coisa mais difícil de fazer a copy? É a folha em branco. Minha irmã vai fazer copy, cara, na hora que você olha a folha em branco, por isso que é muito tentador as pessoas quererem, que quando estão começando a copy, quero um modelo de copy, quero ver uma copy que funcionou e vou escrever baseado nela. Só que é um problema, né? Porque você não sabe qual que é a sua ideia, você não sabe, você só tá tentando encaixar palavras dentro de uma estrutura que funcionou para outra pessoa, que às vezes é bem diferente de você. Então eu prefiro encarar a folha em branco. Eu tenho uma técnica para todo mundo de folha em branco, que é, toda vez que você vê a folha em branco, no caso pode ser de computador, uma regra. Antes de ir embora para fazer alguma outra coisa, não, vou só beber uma água aqui que eu tenho que me hidratar antes. Primeira coisa, vai fazer o seguinte, você vai pelo menos 20 minutos sem parar escrevendo, mesmo que seja escrevendo as primeiras coisas que vem na sua cabeça. Porque você solta todo o lixo que tá na sua cabeça, todas as ideias, todas as confusões, uma hora você acha uma coisa e você tem o poder de reeditar tudo. Se fosse antigamente era foda, né? Máquina de escrever, o cara não, eu tenho que acertar primeiro aqui na minha cabeça, depois eu cuspo as ideias pro papel. Imagina como é que era escrever um livro com máquina de escrever, bicho. Como é que é a vida do cara? Por isso que nego usava liquid paper. Não, vou apagar essa porra aqui e vou botar de novo, que não tem condição, velho. É da sua época?
Aquilo ali era bom, sabe fazer o quê? Pra apagar as coisas. Não, mentira, era pra cheirar. Aquilo ali tem um cheiro, mano, uma delícia. Quem já cheirou? Não, não é pra cheirar pra ficar doidão, só pra cheirar pra... Toda menina já pintou a unha na escola. Líquido de pepe. O Kleber já pintou também, ele falou uma vez pra mim. Ele tá de sacanagem, cara. Mas não é gostoso o cheirinho? Fala a verdade. Dicas adicionais pra sua copy ficar muito boa. Sempre que você puder, seja simples. O segredo pra copy ruim é inventar muita moda, ser complexo, dar volta pra falar, arrumar palavra bonita, arrumar palavra muito... Por quê? Porque as pessoas são simples. Tem aquela frase lá do cara, o último grau de sofisticação é a simplicidade. Então, na nossa cabeça, as coisas são sempre confusas. Se você ficar, cara, como é que eu deixo mais simples? Como é que eu deixo mais curto? Como é que eu deixo mais objetivo? Como é que eu faço até uma criança entender? A chance da sua copy ser mais eficiente é melhor. Uma outra dica, fuja do senso comum. Porque se você for ver, vou fazer uma copy para um produto de emagrecimento. 100% dos produtos que eu vejo e vou analisar é mais ou menos assim. Perca X quilos em tantos dias. Quantas vezes você já ouviu isso? Você que tá ouvindo aí. Caramba, eu olhei pra câmera. Não gosto de olhar pra câmera, sabia? Mas é assim. Você vai fazer um de produto do meu mercado, de marketing digital. Aumente a sua conversão. História de vender. E geralmente no imperativo, não tem muita ideia. E se você for ver, é muito parecido a de todas. Não tô dizendo que você tem que ser o diferentão, o grande inovador, mas uma técnica que eu uso qual que é o senso comum? É esse. A primeira coisa que eu faço não vou repetir isso aqui. Eu posso até falar a mesma coisa, mas tentar usar outras palavras e tal. Por quê? Porque aí você não é mais a mesma pessoa falando a mesma coisa. Fuja do senso comum. Deixa eu ver mais uma outra aqui. Use analogias, cara. Por exemplo, no negócio lá do Rui, a história, analogia. Quantas vezes eu fiz copy de anúncio aqui só com analogia? Ou então, conte histórias, analogias, dê muitos exemplos, porque esse tipo de coisa faz a pessoa realmente entender. No caso aqui, eu contei uma história e fiz uma analogia dentro da história que eu contei lá no negócio do Rui. Então, quais são as analogias que você pode fazer para explicar o seu ponto? A minha analogia que eu usei lá pro Venda Todo Santo Dia, que é um produto que eu ensino a vender produtos no perpétuo. Eu falo, cara, o Venda Todo Santo Dia é como se fosse uma cachoeira, que tem fluxo de água saindo o tempo todo. Então, o tempo todo tem venda, mas não é aquela enxurrada de vendas. Mas como tá vendendo o tempo todo, você tem um fluxo diário ali que traz muita venda. E o que é o lançamento do Érico? Ele é uma tromba d'água na cachoeira, quando vem água de uma vez. E o que você pode ter? As duas coisas dentro do seu negócio. Cachoeira, água vindo o tempo todo, que não seca, porque imagina, se fosse só a tromba d'água, depois parava, ia ficar secura, ia virar deserto, depois nem tinha mais água, porque no deserto não tem água. E aí depois vem a tromba d'água, você combina as duas coisas. Eu também tenho uma outra analogia que eu falo, que é igual no shopping. O que é um produto no perpétuo? Vamos imaginar uma loja de roupa. Uma loja de roupa de homens, que vende camisa para homens, lá, Herring. Ela tá no perpétuo, ou seja, hoje tá com as inscrições fechadas aqui, não você pode comprar blusa. Não pode, não tem jeito. Todo dia você vai no shopping, você olha, às vezes você namora aquela camisa e tal, não compra. Aí tem um dia que você vai lá e compra. É perpétuo. E aí você toma a decisão de compra no dia que você recebeu um salário e tal, não sei o quê. Eventualmente, ele tem um lançamento dentro do shopping, que é o quê? Por exemplo, o Dia dos Pais, que vem um boom. Agora, não faz sentido você não ter um Dia dos Pais no shopping. Imagina, eu não vou entrar no Dia dos Pais porque eu não faço isso não, lançamento. Ou também não faz sentido ter uma loja no shopping que só abre no Dia dos Pais. Por isso que eu acredito que essa combinação é boa. Viu como essa analogia da cachoeira e do shopping me ajudaram a mostrar o meu ponto e ludicamente a pessoa consegue entender o meu ponto de vista do que se eu estivesse falando. As vendas do perpétuo são porque quando são contínuas e aumentam o fluxo muita gente vai e faz muito técnico essa explicação e não tem analogia. Você já está pensando em shopping, às vezes você lembrou do seu pai, você lembrou das promoções que você comprou do Dia dos Pais. Tá pegando? Tá pegando? Não sei se já aconteceu isso com vocês aí que estão assistindo, que no Dia dos Pais, você foi lá no shopping e comprou um produto na promoção, mas que era pra você, em vez de ser pro seu pai. Eu já fiz isso. Eu vou comprar no Dia das Mães, você fala, vou comprar a blusinha pra mim. Comprou pra minha mãe também. Aí você comprou 3 pra você e uma pra sua mãe. Olha que bosta. Pra você ver como é que promoção funciona. Então, analogia, exemplo, história, como é que você conta essas coisas que acontecem, vão fortalecer, né? A outra coisa são os gatilhos mentais, funcionam sim. Sabe o que é um gatilho mental? Eu vou fazer um vídeo só sobre gatilhos mentais, não vou contar. Aí eu vou explicar alguns que eu uso, como uso, o jeito certo de usar, o jeito ético de usar, o jeito... essa porra desse barulho. O que é um gatilho normalmente? Um gatilho é alguma coisa que você aciona para ter alguma ação imediata. Por exemplo, o gatilho de um revólver. Eu aciono o gatilho aqui, ação imediata que sai uma bala do outro lado e mata alguém. Não, mentira, só sai a bala. Pode ser que atinja alguma coisa. Mas é um gatilho que automaticamente aciona alguma coisa. Um gatilho mental é alguma coisa que eu aciono dentro da sua mente que automaticamente faz você tomar uma ação, mesmo que seja sem pensar. De preferência, você não pense. Por exemplo, o gatilho mental da escassez. Quando eu falo, cara,
Ó, tô vendendo picolé. Tem 3 pessoas aqui, eu tenho um picolé só. Eu falo, gente, só tem um. O nosso instinto brutal de ser humano vai falar, compra logo. Mesmo que você não goste de picolé, ou que você nem tá afim de picolé, só tem um. Quando você fala, abre as portas da Black Friday, daquele negócio, já viu aquele vídeo? Dos caras, aí abre, o nego sai igual um maluco. Meu Deus, calma, minha gente! É um gatilho mental, cara, não vai ter pra todo mundo, deixa eu defender o meu. É um gatilho mental. Um outro gatilho, tá lotado, é bom. Eu nem questiono mentalmente, será que é bom? Tô no restaurante, um monte de gente aqui nele lotado, todo mundo feliz se divertindo. Outro restaurante aqui que tá vazio. Pensa comigo, qual que é o restaurante que é bom? É o que tá lotado ou é esse aqui? Você tem 2 restaurantes. Tem um restaurante aqui lotado, um monte de gente comendo, tal, uma fila. E esse aqui tá as moscas. Qual que é o melhor? O lotado. Por quê? Porque tem a prova social. Não, então, mas isso aí é um gatilho mental. Você acha que é melhor porque tem muita gente. Mas racionalmente mesmo, qual que é o melhor? Deixa eu ver o cardápio, quem é o chefe. Deixa eu experimentar as 2 comidas e eu tiro a conclusão. O óbvio seria isso, mas a nossa mente não vai pro óbvio, não vai pro razoável, que é, não sei qual é o melhor. Na verdade, você não sabe mesmo. Pode ser que esse aqui seja uma bosta, mas esteja um marketing melhor. Pode ser que esse outro aqui contratou um monte de ator aqui pra ficar lá e tal. Tem um restaurante aqui em Brasília que fazia isso, né? Ele não contratava ator. Mas sabe o que ele contratava? Ele contratava carro, alugava carro e botava um monte de carro foda na frente do restaurante. Então tinha um Porsche, uma Ferrari, não sei o quê. Aí neguinho, cara, só vai nego rico nesse negócio. Aí o cara vai de Uber lá, só acha, né? E ele usava isso. E será que esse restaurante é melhor? Ou o outro lá que tem a comida melhor, tem um chefe que estudou mais, o atendimento é melhor? Só que a gente não pensa isso, cara. Por isso que a gente chama de gatilho. Porque ele desliga o seu cérebro e faz você tomar uma ação sem estar com tanto pensamento. Por isso que tem gente, mas será que é ético usar um gatilho mental? Desde que seja real. Por exemplo, vou falar aqui as últimas vagas. Só que mentira, tem vaga pra caramba, cara. Aí não foi tão ético, é um gatilho mental, é uma falsa escassez. Cedo ou tarde as pessoas vão descobrir e não vai ser muito bom pra você. Então, quando é um negócio real, ó, eu realmente tenho poucos. Usa isso, ó, gente, tem pouco. Uma vez eu tava vendo um cara vendendo camarão na frente do mercado. Ele, cara, esse aqui é o último, compra logo pra eu ir pra casa. Porque daqui a pouco, tipo, eu já quero ir embora, vou te dar. Ele usou 2. Ele deu um de desconto, ou seja, tá mais barato agora. E, ó, é o último. E eu já quero ir pra casa. Ainda usou um outro do, pô, vai me fazer um bem, porque já tá tarde. Ele usou 3 ali, gatilhos mentais. Aí o cara, e funcionou, o cara foi lá e comprou. Eu já vi usando errado também. O cara, ó, eu só tenho 30 vagas pra minha consultoria, só que não tinham 30 pessoas interessadas. Ele nem mentiu, só tinha 30 mesmo. Só que só tinham 5 interessados, assim, 5 prospectos. Aí, pô, não tá escasso, né? Tem 30, beleza. E aí no outro dia ele fala, ó, gente, vai acabar, porque tem 30. Ué, se fosse bom mesmo, já tinha acabado no primeiro dia. Então, além de sair pela culatra, não é uma parada que muito ética, né? E aí, é isso. Então, gatilhos mentais funcionam. Tem o livro do cara lá, né? Os gatilhos mentais. Como é que é o nome do livro do cara? Armas da Persuasão. Eu vou te falar que esse livro vai te ajudar muito menos do que você entender essas coisas que eu acabei de falar. Cara, uma linguagem simples, aprender a contar uma boa história. Inclusive, história é um dos gatilhos mentais lá do livro. Ajudar a contar uma história, entender muito bem do seu produto, fazer um planejamento para entender todo o contexto da sociedade, daquele produto como um todo, que aí você entra no que eu chamo de identidade do consumidor. Você consegue penetrar ali na identidade daquele do consumidor, do cara que vai comprar, e é muito mais fácil você fazer ele se identificar. Por exemplo, identificação não é um gatilho mental. Familiaridade não é um gatilho mental. Mas vai deixar a sua comunicação muito mais forte do que se você está usando todos esses gatilhos mentais e a pessoa também começa a perceber, cara, esse cara tá falando promoção. Como talvez você pareça muito um vendedor. Então, na parte de gatilhos mentais para copy, eu vou te dar um disclaimer. Use com moderação desde que caiba, desde que seja muito real. E quando você estiver pensando na sua copy, pensa muito mais no seu consumidor do que você querer vender seu produto. Uma vez eu conversei com uma menina, ela descobriu que eu tinha canal no YouTube, que eu ensinava vendas e tal. Alguém falou pra ela, ele ensina vendas. Ela fala, nossa, então eu preciso, porque eu sou uma péssima vendedora. Eu falei, essa deve ser das boas. Porque ninguém quer comprar de um vendedor. Você quer comprar de um bom vendedor? Ou você fica inseguro com um bom vendedor? Agora se eu falar, não, eu sou péssimo em vendas, você já confia mais, né? Então, muito menos tente vender e muito mais tente comunicar. Pega essa aí. E acho que isso aí que é uma boa copy. Então é isso, depois a gente pode fazer mais vídeos, coisas específicas de copy, como contar história, o que são gatilhos mentais. Eu vou falar copy boa e copy ruim. Sabe o que é a copy boa? Copy boa é que é eficiente. Por exemplo, se eu quero uma copy que é para vender um produto, o que vai definir se ela é boa ou não? Se vendeu. Mas tem copy que é boa, mas eu acho horrível. Nossa, não... Sabe quando você fala, cara, não me... E tem copy que é ruim, cara, nossa, eu adoro essa copy, tenho orgulho dela, mas não vendeu tanto. E no final das contas, o que você quer? Eu, como empresa, tô sempre focado em
na que vende, no objetivo sendo cumprido. Porque no final das contas, quem vai dizer se ela é boa ou não é a pessoa lá da outra ponta, não eu que tô aqui julgando. Então tem que ter um pouco isso na cabeça. E a gente pode fazer alguns vídeos analisando copies boas e copies ruins. A gente pode fazer o vídeo dos gatilhos mentais. Me dá uma dica aí você do que vídeo você quer que eu faça, porque aí eu faço. E se você gostou desse vídeo, dá um like. Esse aqui é um gatilho mental do Pidão. Por favor, dá um like, que eu preciso que você dê um like. Eu fico vendo, sabia? Eu publiquei a primeira vez e o cara deu 2.000 views, 400 likes. Falei, tem 1.500 pessoas sacana que assistiram essa bosta, né? E deu 2 dislikes. Um foi o Mike, que eu tô ligado, e outro que eu tô querendo saber quem foi que deu dislike no outro. Não fiz nada de errado, tava aqui humildemente, tá matando, tô roubando. Bom, então fechamos mais um vídeo. Muito obrigado. Acabou.